Olá, alunos do sexto ano, tudo bem? Vamos começar nossa aula de ciências de hoje falando o conteúdo A Crosta Terrestre na unidade 4 do nosso livro. A transformação da crosta terrestre. Vivemos sobre a crosta terrestre, a camada mais superficial do planeta Terra. As rochas e o solo que formam essa camada parecem não se modificar ao longo do tempo, mas sofrem transformações constantemente. Tais mudanças ocorrem naturalmente por ação das águas, dos ventos e dos seres vivos. Por exemplo, ou como consequência dos impactos ambientais de atividades humanas, como a extração de minerais, as plantações e a criação de animais. Essas são as transformações que a crosta terrestre sofre. As rochas, os solos, são recursos naturais de grande importância para os seres vivos. Os minerais, as matérias-primas diversas, materiais de construção e muitos produtos que nos cercam são extraídos das rochas. O solo, por sua vez, é o local onde crescem as plantas, que são a base de muitas cadeias alimentares. Portanto, os animais, inclusive os seres humanos, dependem do solo para sobreviver. É preciso conhecer as características das rochas e do solo também, seus processos de formação e as transformações pelas quais esses recursos passam para compreender o impacto ambiental de seu uso pelos seres humanos. Só assim vamos compreender como essas transformações que acontecem na crosta terrestre, que é a camada mais superficial do planeta. A composição da crosta terrestre é formada em grande parte por rochas compostas de minerais. Como vimos, a Terra é formada por 3 camadas: núcleo, manto e crosta terrestre. Entre elas, a crosta terrestre é a mais superficial, formada por diversos tipos de rocha. As rochas e os minerais são materiais geralmente sólidos, homogêneos e de ocorrência natural. Entre os minerais mais comuns, existe o ferro, o alumínio, o diamante e uma grande infinidade de outros minerais que o ser humano utiliza para o seu bem-estar e para conseguir um bom aproveitamento. As rochas são compostas pela união natural dos minerais, que são agregadas aos minerais. Algumas são formadas por um único tipo de mineral, como é o caso do calcário, rocha composta apenas de calcita. Mas a maioria delas é um agregado de diferentes minerais. O granito, por exemplo, é formado principalmente por 3 minerais: o quartzo, o feldspato e a mica. Além da extração de minerais, as rochas apresentam diversos outros usos, outros aproveitamentos na construção civil, nas artes plásticas, no cultivo do solo e assim por diante. Os minerais são de grande utilidade e têm valor comercial. Isso é muito importante. Ele é utilizado em várias finalidades da atividade humana. Então vamos analisar que o solo, as rochas, são muito importantes para a nossa sobrevivência, porque eles nos dão muitas coisas. Podemos extrair muitas coisas deles. As rochas têm a sua utilidade na construção civil, nas artes plásticas. O solo tem a sua utilidade no plantio de frutas, verduras, legumes, plantação também de capim para o pasto do gado, várias outras coisas. A roça, por exemplo, a agricultura, a lavoura, tudo depende do solo.
Então, o solo e as rochas é a base de nossa sobrevivência aqui no planeta Terra. E elas estão sempre na camada mais superficial do solo, que é a crosta terrestre, o local onde nós habitamos, vivemos, moramos, construímos. Então vamos analisar também que os minérios, eles possuem um grande valor. E ao longo da história, a utilização dos minérios, dos minerais e das rochas pelos seres humanos foi se tornando cada vez mais frequente e diversificada. Atualmente fazemos uso direto ou indireto de quase todos os minerais conhecidos. São muitos minerais que tem e nós temos que conhecer a utilidade deles para tirar proveito para o nosso bem-estar, para suprir nossas necessidades básicas, e eles nos dão essa oportunidade. Vou ficando por aqui, na outra aula continuaremos.